Olá a todos. Vou prestar aqui a minha homenagem a esse grande filósofo brasileiro chamado Paulo Freire. O Paulo Freire, ele tem aí um conjunto de pedagogias que é um projeto de civilização e de mundo, que é a pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia da pergunta e por aí vai. O que é importante a gente saber, por exemplo, se você quer ler Paulo Freire? É possível, por exemplo, eu começar a leitura com o grande clássico dele, esse aqui? Olha, eu recomendo que não. Por quê? Aqui é onde está sistematizado mesmo todo o arcabouço teórico, vamos dizer, de Paulo Freire. Aqui tem influência dos existencialistas, filósofos existencialistas cristãos e ateus. Você vai ver referências aqui a Karl Jaspers, a Gabriel Marcel, a Jean-Paul Sartre, tem referências a Henri Bergson, tem referências a Martin Buber, tem referências a Marx, a Bíblia. Ou seja, aqui está condensado a síntese da sua obra. Eu não vou falar essa palavra síntese porque parece que é só essa obra que é grande a representação do seu pensamento. Não, como eu disse, existe um conjunto de pedagogias que Paulo Freire vai aprimorando, reescrevendo essa ideia de civilização do oprimido. Eu queria conversar com um ponto especificamente aqui, que é sobre a ideia da educação bancária, que é a grande contribuição, uma das grandes contribuições da sua teoria. A educação bancária, como vocês sabem, ele utiliza essa metáfora do banco onde você vai lá e deposita conhecimentos na cabeça do sujeito. Ele usa isso como conhecimento de você ir lá depositar na cabeça do homem. E a partir disso você pensa a partir das ideias que foram incutidas em você. Até hoje a nossa educação brasileira é assim, ela é bancária. E eu não falo educação no sentido da escola, eu falo da universidade também. Por quê? Você que fica estudando muitos autores, que você lê, você sabe muito, você sabe da roupa que ele vestiu no ano de 1900 e bolinha, mas você não consegue ultrapassar essa linha no sentido de fazer uma crítica, de pegar a teoria dele e tentar contrapor com a realidade para ver se é condizente. Então, isso é você pegar e fazer uma leitura crítica do autor e da realidade. E isso a nossa educação, infelizmente, até hoje não faz. Eu lembro uma vez, quando eu estava prestes a fazer o mestrado, que eu estudei o Mikhail Bakhtin, e até hoje eu não esqueço isso. Tinha um professor na época que eu queria prestar na UFSCar, mas eu acabei fazendo na Unifesp, chamado Valdemir Miotello. E eu fui, conversei com ele, falei do meu projeto e tal, ele achou interessante, e ele me disse uma coisa que eu não esqueci até hoje, que é o quê? Valdemir Miotello disse o seguinte: nós utilizamos os autores como ferramentas metodológicas para explicar aquilo que muitas vezes nós queremos dar um referencial teórico para aquele fenômeno da realidade. E nós da filosofia aqui no Brasil não temos esse costume de fazer isso. Por exemplo, compreender o fenômeno da miséria. Como que eu compreendo isso? Como que os filósofos podem me ajudar a pensar a miséria? Não, nós fazemos o contrário. Nós pensamos aquilo que os filósofos pensaram. Então, isso é o grande exemplo que o Paulo Freire coloca de uma educação bancária. Ou seja, você incute várias ideias na sua cabeça, mas você não é capaz de ler a realidade que está face a face com você. Isso é o verdadeiro desastre da educação brasileira. Uma das características mais essenciais que também tem no Paulo Freire é usar neologismos. Os neologismos, ele cria palavras, para explicar a realidade. Ele faz isso de maneira muito perfeita, porque o estilo de escrita dele é
solto, é leve, ele faz diálogos, ele escreve por meio de cartas, por meio de diálogos, por meio de textos mais densos. Não existe um estilo específico, existem várias linguagens que ele utiliza, porém o neologismo faz parte ali dessa obra. Nesta obra aqui, ó, Pedagogia da Indignação, que é um escrito póstumo, tem aqui um trecho interessante que eu vou ler para vocês, que ele faz uma reflexão sobre o índio Galdino que foi assassinado, queimado vivo há alguns anos atrás por 5 jovens que estavam brincando. Paulo Freire escreve o seguinte, ó, que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo da profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se no ambiente em que descreveram em lugar de crescer. Ou seja, esse aqui, ele está falando de um neologismo, que é desgentificando, ou seja, deixando de ser gente. Gente capaz de amar, de olhar o próximo, de ter alteridade, de construir um diálogo. Quando você deixa de ser humano, deixa de ser gente, você comete essas atrocidades. E a pedagogia do oprimido, a educação bancária, é justamente esse processo que nos anos 90 o Paulo Freire colocou, que é desgentificando-se. A educação bancária, ela nos torna seres autômatos, reprodutores de uma sociedade da qual a gente não conhece. Nos automatiza, nos coloca num cotidiano do qual a gente não sabe explicar. Vejam só que interessante, como a leitura sua, com os autores teóricos, toda a concepção, construção de conhecimento é capaz de ler um fenômeno e explicá-lo de maneira clara. Talvez essa seja a lição mais importante que a gente precisa aprender, deixar de ter essa educação bancária ao ponto da gente conseguir construir um conhecimento crítico de fato, no sentido de nós sermos capazes de olhar a realidade, explicá-la de maneira clara para que todos a entendam. Mas até o momento ainda não fomos capazes disso, porque isso envolve algo que o Paulo Freire denunciou a vida inteira, um processo de uma ação cultural para a liberdade, um processo de libertação de fato. E por esta razão, a pedagogia do oprimido de Paulo, as pedagogias do Paulo Freire é fruto de uma filosofia da libertação. E como que é essa filosofia da libertação? É você colocar o outro como sujeito construtor da sua história. O que não acontece hoje. Nós olhamos o próximo muitas vezes como um objeto, como uma coisa. E o Paulo Freire fez isso. Olhou o ser humano como ser humano. O seu processo de alfabetização foi isso, que é o quê? Eles utilizam a linguagem deles, eles vão trazer as suas vivências, vão colocar por meio do diálogo crítico, reflexivo, palavras de seu contexto, que o Paulo Freire chama palavras geradoras, e a partir dessas palavras vão gerando-se discussões políticas, sociais, culturais. É por esta razão que o seu projeto é altamente libertador, porque não é a decodificação do signo, é a decodificação da ideologia daquele signo, daquela significação que há na palavra e na linguagem. E o sujeito é capaz de compreender todo esse mecanismo ao ler a palavra, porque ele vai esmiuçando o que há por trás da palavra, toda a significação, todo o processo de construção social, cultural, educacional, de opressão,
política. A educação e política andam extremamente juntas na obra de Paulo Freire. Não é à toa, por exemplo, que ele tem essa obra aqui chamada Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa, ou seja, do sujeito ser autônomo na sua prática, no diálogo crítico reflexivo com o outro, no sentido dele fazer uma construção de conhecimento. As pessoas se encontram, conversam, dialogam, constroem conhecimentos. Elas são capazes de fazer isso. Isso que é importante observar na pedagogia e nas pedagogias do Paulo Freire. Isso é um elemento central para compreendermos as suas ideias. Por trás desse projeto há uma concepção de ser humano, um ser humano livre, ético, respeitador, que tem alteridade e, sobretudo, humano. No contexto do qual nós estamos vivendo aquilo que o Paulo Freire escreveu aqui, nessa carta, terceira carta da Pedagogia da Indignação, que é o do assassinato índio Galdino Jesus, nós estamos por meio desse processo, dessa ideologia neoliberal que coloca o individualismo acima de todas as coisas, nós estamos desgentificando-se, ou seja, deixando de ser gente, deixando de ser humano, porque estamos cada vez mais emergidos desta ideologia individualista, narcisista e, sobretudo, perversa, no sentido freudiano do termo que eu falo. Estamos cada vez mais adoecendo porque nos cobramos em demasia para alcançar o sucesso e quando não alcançamos, nos culpamos por isso. E a educação de Paulo Freire, o ponto de partida é você ter essa compreensão do mundo. Vamos lembrar o ensinamento importante dele, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, eu preciso ter esse olhar para o mundo, olhá-lo, compreendê-lo de maneira crítica, reflexiva e, sobretudo, dialética. E a partir disso estabelecer relações com a teoria. Por isso que eu falei da questão da educação bancária. Nós até hoje na universidade e nas escolas de ensino básico estamos nesse processo de educação bancária, depositando saberes e não fazendo esse segundo passo, que é tirar essa educação bancária e fazer um processo verdadeiramente humanizador e, sobretudo, dialógico. Existe uma passagem aqui, muito interessante na pedagogia do oprimido, que ele diz o seguinte, só para vocês compreenderem o peso e a força que é a sua teoria. As elites dominadoras, diz o Paulo Freire, na sua atuação política, são eficientes no uso da concepção bancária, em que a conquista é um dos instrumentos, porque na medida em que esta desenvolve uma ação apassivadora, coincide com o estado da imersão da consciência oprimida. Aproveitando esta imersão da consciência oprimida, estas elites vão transformando-a naquela vasilha de que falamos e pondo nela slogans que a fazem mais temerosa ainda da liberdade. A educação de Paulo Freire, ela visa romper isso que eu disse agora. Ela vai libertar o homem, mas não sou eu que vou libertar o homem. É o homem, no conjunto com os outros homens, ele se liberta e liberta o outro também. Ou seja, é um processo entre eu e tu, e cada um vai libertando-se. É um projeto de conjunto, não é um projeto meramente individualista. Veja o peso e a importância. Paulo Freire, ele quebra aqui essa ideia individualista que há hoje na sociedade de que você pode, você faz, você isso, você aquilo. Não.
Para você alcançar, você necessita do outro. E assim os homens, no processo de comunhão, eles conseguem fazer este processo. Compreenderam? Vejam o peso que é esta obra. Veja o peso que é o conjunto das suas pedagogias. É um processo de análise da civilização, de como o oprimido é e como que ele, na sua ação, se liberta e liberta o outro também. Gostou do vídeo? Quero que compartilhe, é importante fazer isso, de modo que o canal alcance outras pessoas, nós estamos crescendo, e que vocês dê o like e faça o comentário, é importante para a gente isso. No mais é isso, gostaria de agradecer e vamos ler Paulo Freire, é importante. Tá certo? Um abraço e até mais.